O Contraponto Cinema está começando mais uma vez. No programa desta semana, nós vamos falar sobre o Grande Hotel Budapeste. Aqui no Contraponto Cinema, no programa da TV comunitária, a gente tem uma discussão onde a gente alterna cinema com filosofia, política, a gente faz esse caldeirão para oferecer para você uma perspectiva diferenciada do que está rolando aí nas telas do cinema. Vamos falar um pouquinho, Zé Luiz, como que tá aí? O que você achou do Grande Hotel Budapeste? Eu achei um filme fabuloso, né? Uma linguagem diferente. Eu acho que o telespectador vai adorar ver esse filme. É um filme passado numa república fictícia, né, de Dubrovka, mas que faz menção ao leste europeu, né, especialmente à Hungria, óbvio, né, Budapeste, capital da Hungria, e é ambientado em 3 momentos, né? Começa com um escritor, né, já idoso na contemporaneidade, que faz menção à visita que ele fez a um grande hotel em decadência em 1968. Ele conta essa visita e nessa visita ele conta uma conversa que ele teve com o dono do hotel, o proprietário do hotel. E aí então o filme volta ainda mais no tempo para o período entre guerras, né, volta para 1932. E é ambientado nesse momento com histórias riquíssimas, referências históricas muito interessantes e com uma dinâmica de linguagem muito interessante, muito diferente, que é muito típico do diretor, do Wes Anderson. Eu classificaria o Grande Hotel Budapeste como um filme imperdível, né? Do diretor Wes Anderson, isso mesmo. Bom, confira aí o trailer, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o Grande Hotel Budapeste. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. She was dynamite in the sack, by the way. She was 84. I've had older. This was also when I met Agatha. She's charming. She's so charming. Is he flirting with you? Yes. I approve of this union. I became his pupil, and he was to be my counselor and guardian. The police are here. Tell them I'll be right down. She's been murdered, and you think I did it. Hey! Stop! You're looking so well, darling. You really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. Bom, como você pode ver, o Grande Hotel Budapeste, na verdade, é uma história dentro da história, né? Isso. E que é de uma riqueza, numa linguagem... A linguagem visual do filme, eu acho que é o grande atrativo, né, Zé Luiz? As cores muito fortes, né? Que é uma característica desse diretor. E eu acho que tem uma coisa muito interessante na proposta, né, da própria linguagem do filme, que ele é contado na perspectiva do Mustafa, né, que é aparece como dono do hotel, mas que depois, quando volta em 1932, ele é o mensageiro do hotel, né, e que trabalha com um concierge, que é um grande concierge de um grande hotel daquela época. E aí é que eu acho muito interessante, o primeiro aspecto relevante do filme é que ele funciona dentro daquela linguagem da perfeição, rapidez e eficiência de um concierge e de um mensageiro de um grande hotel de luxo daquela época, né, da década de 1930, etc. Hoje essas linguagens mudaram, mesmo o conceito de eficiência mudou. Então o que a gente vê muito interessante é que na dinâmica da história contada no filme, as coisas acontecem muito rápido, se resolvem muito rápido, já aparece outro problema, os quadros são curtos, o enquadramento das imagens é maravilhoso, é perfeito, as cores são maravilhosas para contar uma história de imperfeição, que é a história da vida humana, e nesse período conturbado, né, que foi aí a década de 1930. Né? É muito interessante isso, porque ele reflete a subjetividade do personagem principal. Né, que é essa figura que é representada pelo Ralph Fiennes, né? Aliás, essa é uma outra questão, né? A gente fez uma pesquisa na internet sobre as características do Grande Hotel Budapeste, que a gente assistiu e ficou encantado com o filme, mas é um filme com muitos artistas, né? Tem grandes estrelas do cinema e que tem uma distribuição assim, onde você nem sabe quem que é o ator principal. Tem o Jude Law, que é que é o escritor que visita o hotel. Isso, Mas, sabe, Zé Luiz, uma coisa me chamou a atenção nesse personagem. Você falou aqui sobre esse ser um sujeito muito metódico. Isso me lembrou um personagem, que na verdade não é um personagem fictício, é uma pessoa retratada no livro do Primo Levi. O livro É Isto um Homem. Ele conta quando ele está no campo de concentração de Auschwitz,
que ele conheceu um senhor que chamou atenção especialmente para ele. Era o fato dele se manter sempre aciado e com um comportamento como se ele estivesse vivendo uma vida ainda dentro de padrões. Né? Como se estivesse na casa dele, né? E não num campo de concentração. Né? Que parece muito com a atitude desse personagem. Mesmo quando ele vai preso, ele se preocupa, ele quer o perfume dele. Né? A primeira coisa que ele faz quando ele consegue, né, sair da cadeia é que traga o meu perfume. Né? E toda hora ele mantém a dignidade, a civilidade. E a civilidade, né? dentro da perspectiva dele, né, do que é. E que eu acho que mostra um pouco essa pessoa já fora do seu tempo. Acho que uma coisa interessante ali, essa década de 30 é uma década conturbada, nós todos sabemos disso, e o filme faz referência a isso. Ali mostra um movimento nazifascista que chegou, né, ao leste europeu. A Hungria teve um movimento nazista, né, um governo nazista horroroso, né, e ali então faz essa menção. Quer dizer, é um homem que está saindo de uma época cheia de glamour, né, que trabalha num lugar, né, cheio de glamour, mas que ainda mantém isso. Né? Ele resiste à destruição do seu tempo e às coisas que ele acredita. E eu acho que é muito interessante a menção que você faz ao livro. A destruição da própria subjetividade, né? Da identidade, talvez. E aí o filme traz outras menções. Eu acho que tem uma passagens históricas. O pano de fundo é muito interessante. Né? Eu acho que além da ascensão do nazifascismo na década de 30 e a destruição desse mundo glamuroso para um mundo violento, agressivo, né? que vem por aí, depois ele pula para a visita que o escritor que narra o filme, né, pula para 1968. Mas eu queria voltar um pouquinho ainda, para manter ainda essa conexão com esse personagem do Primo Levi, né? Eu falo de personagem, mas na verdade foi uma pessoa que ele conheceu, né, da vida real ali, no campo de concentração de Auschwitz. É a frase que o próprio escritor usa para se referir a esse personagem que era o concierge, né? Fala que ele conseguia manter a dignidade, é uma expressão que é a mesma que o Primo Levi usa para se retratar, para se referir a esse amigo que ele faz em Auschwitz. E uma menção que ele faz é a questão da higiene, por isso que me lembrou duas questões. A questão da higiene, porque a preocupação do concierge é também com o perfume, né? Isso. E ele falava, olha, esse senhor lá, esse prisioneiro do campo de concentração, ele se preocupava em tomar banho, mas nem tinha sabonete. A toalha era a própria roupa que ele ia vestir e poucos minutos depois ele já estaria completamente sujo, mas nada disso importava para ele. Ele se preocupava em engraxar os sapatos, ele se preocupava em tomar o banho e mantinha uma postura como se ele estivesse impecável. E a outra questão, vivo, né? O mantinha vivo. A outra questão que liga essas duas pessoas é a questão do nazifascismo, né? Sim. E que no filme é simbolizada pelo mensageiro, que é um imigrante. É um imigrante indiano, né? E como que ele defende... É muito interessante esse concierge, né? Porque são duas narrativas, né? Você tem a narrativa do escritor, que primeiro conta a história, e depois a narrativa do Mustafa, que é esse mensageiro que depois se torna dono do hotel. E aí o filme começa a se desenvolver, tá aí o Mustafa. Aí o Mustafa como o lobby boy, né, como o mensageiro do hotel, um grande hotel aí, e depois vem já o Mustafa, já idoso, já em 1968. Né? E eu acho muito interessante essa coisa, como que esse aí, o Ralph Fiennes, né, como que ele mantém essa dignidade, é um homem de princípios. Isso, né? Um homem de princípios. E ele segue, ele não negocia com seus princípios. Isso. Inclusive defendendo o rapaz, que é o mensageiro, que corre o risco de ser preso numa batida policial enquanto eles estão num trem. Né? Isso. Já na época do fascismo e aquela coisa toda com relação aos imigrantes. Porque não tem uma documentação legalizada ainda. Né? E aí eu acho que esse é um outro aspecto interessante do filme, porque essa discussão ela é hoje muito importante na Europa. Porque, de novo, infelizmente, a gente está vendo na Europa vivendo o renascimento desses movimentos, né, neofascistas. Teve um episódio horroroso de uma criança, né, e aí essa menção do filme, de uma criança que foi retirada de um ônibus na França para ser depois expulsa da França. Isso agora. Né, ou seja, esses problemas... Aí, são problemas contemporâneos, né? Não são coisas da década de 30, não ficaram no século passado. São questões ainda do século XX. Talvez aquele mundo glamouroso, né, do concierge, né, e do Mustafa
tenha acabado, mas infelizmente a gente ainda tem resquícios disso. E aí só uma menção interessante que eu acho para a gente ir finalizando e deixar o telespectador curtir esse filme, que é muito bom, né, é a menção a 1968, quando aparece já esse grande hotel, mas sem aquele glamour. Ele vai se tornando um hotel popular, né, e talvez aí tenha alguma menção, a gente viu isso muito acontecer no mundo socialista. E o leste europeu se tornou o socialismo, chamado socialismo real. Então aquele grande hotel passou a ser um hotel que pode ser frequentado por todo mundo, hotel popular, e aí perde aquele glamour todo, já não é aquela época, né, aquele fim de época que o filme resgata aí na década de 1930 com o personagem do concierge. E o Mustafa não foi contaminado por esse luxo, né, pelo fato dele ter agora ter se tornado o proprietário do hotel. Em nenhum momento, ele tem uma ligação afetiva com esse hotel e se mantém ainda ocupando o quarto que era do concierge. Mas o filme é imperdível, né? Imperdível. Filme é imperdível. Não perca, e se você quiser fazer algum comentário, se você quiser dar a sua opinião, fazer alguma pergunta sobre os filmes que a gente discute aqui no Contraponto Cinema, você pode mandar um e-mail para o tvcbh@tvcbh.com.br, que aparece aí na tela para você, e consulte também, compartilhe com a gente no site da TV Comunitária e participe da nossa programação. Semana que vem a gente volta para apresentar mais um filme, para te convidar para ir ao cinema. Contraponto Cinema está sempre aqui para trazer novidades para você. Até a próxima semana.